Olá, pessoal. Uma boa noite a todos que estão conosco. Estou acompanhando aqui, gente. Nós estamos em 19 pessoas. Estou fazendo mais uma motivação aí para mais algumas pessoas estarem conosco, mas mais uma vez é um prazer estar com todos vocês aqui. Deixa eu ver quem está na tela conosco. Professora Eleonora, boa noite. Luiz Gustavo também já está conosco. A Lúcia Silva Clark também conosco, boa noite. Jacineuma, Isailda, Mirella, Letícia, alguns aí que já estão todos conosco. Sintam-se abraçados aí nesta noite, mas essa noite que nós vamos ter aí de curso, de aula, e que saiamos com aprendizado, né? Eu percebi que nós tivemos ótimas participações também na última aula da professora Eleonora, encaminhei todos os comentários, então uma aula bastante produtiva. Espero que todos tenham gostado, recebi bons feedbacks de cada um de vocês, viu? Já queria dizer de alguma forma, tá, gente, alguns pontos aqui, mas dizer que esse curso, então, nós estamos chegando na reta final. Hoje é a última aula do curso, né, de formação em Direitos Humanos, com foco em desigualdade social no contexto brasileiro, e fazendo isso nessa nossa pequena jornada durante alguns dias. Nós falamos aí dos fundamentos dos direitos humanos, da desigualdade social e seus indicadores também, né, com o professor Luiz Eduardo Garcia, e estamos aí no tema 3, o último tema, que são mecanismos de proteção dos direitos humanos e superação das desigualdades, onde na primeira aula a professora Eleonora fez uma apresentação conceitual, né, apresentou vários pontos importantes e, sem dúvida, os alunos já puderam entender bastante de como funciona essa questão dos direitos humanos, em instâncias, né? Então, acho que foi bastante importante nesse sentido. Eu também quero dizer que, então, nesta noite, nós vamos falar dos casos jurídicos, né? Então, mecanismos de proteção dos direitos humanos e alguns casos hoje bastante interessantes. Espero que vocês todos consigam participar bem, consigam fazer sua participação, como eu falei. Aqueles que quiserem fazer perguntas, o chat está liberado, e também o levantar a mão, e aí, à medida dos interesses, nós vamos liberando, abrindo o áudio, você pode participar conosco, né? Dizer mais uma vez para vocês que esse curso, chegamos hoje na última aula, ele terá certificado, então, todas as aulas, vocês viram que eu estou passando a lista de presença, então, nós estamos controlando aí as presenças, e com a apuração depois enviaremos aqueles que atingiram um mínimo, pelo menos para que tenham também o certificado, consigam ficar com essa experiência aí, todos também, tá? Além disso, também dizer que esse curso, ele tem apoio da Fundação Konrad Adenauer. Mais uma vez, quero aqui agradecer na pessoa do Luiz. A Fundação Konrad Adenauer faz muitos trabalhos na área de formação, então conheçam o trabalho da Fundação Konrad Adenauer. Hoje eu vou deixar no chat, pessoal, as mídias sociais da Fundação, tá? Site, Facebook, Instagram, visitem as mídias da Fundação, eles têm muitos trabalhos, muitas formações, importante saber aí o que essas instituições estão fazendo. E também tem realização da Coping Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos que realiza projetos sociais em todo o país. Então, conheçam, vou deixar as mídias sociais aí no chat, vocês podem ter bastante tranquilidade para acessar, tá? Então, mais uma vez, nesta noite, nós temos a graça de termos mais uma vez a brilhante aula da professora Eleonora Mesquita Ceia, já dizer que muita experiência nessa área, né? Mestre em Direito Europeu, também estudou Direito na faculdade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também Direito. Então, dizer para vocês que uma pessoa de alto gabarito, sem dúvida, nós vamos, mais uma vez, ter uma ótima experiência. Então, gostaria aqui de passar a palavra à professora Eleonora, mais uma vez, agradecer, né, a presença e que todos tenham aqui uma ótima aula, tá, gente? Então, uma boa aula a todos. Obrigada, Valdir, te cumprimentar primeiramente, também a Luiz, da Fundação Adenauer, e a todos que estão aqui presentes, e fazer logo uma observação, antes que eu me esqueça, de parabenizar todos vocês, porque, de fato, assim, né, estou acompanhando que é a reta final de um curso, né, que já se alonga ali semanas, e a gente sabe, né, que todo ali é um esforço, né, que se envolve, né, à noite, curso, depois talvez de um dia de trabalho, de estudo. Então, parabenizar todos vocês realmente pelo engajamento, pela participação, dedicação, né, nesse curso de conteúdo tão importante, né, que eu imagino que vocês aproveitaram bastante até agora.
Bom, vamos lá. Estamos aqui no nosso segundo encontro sobre esse tema específico dos mecanismos de proteção dos direitos humanos, né? E como a nossa vida é muito corrida, imagino que enfim, né, no cotidiano de vocês e no meu aqui também, muita coisa já aconteceu, muita coisa para resolver desde terça-feira. Eu vou fazer aqui uma brevíssima revisão do que nós vimos no encontro de terça-feira, tá bom? No encontro de terça, deixa eu só colocar meu fone aqui, cara. Nós vimos o seguinte, né? Eu comecei ali com uma breve introdução das características, elementos essenciais dos direitos humanos, e eu apontei algo muito importante, que era exatamente o plano de reconhecimento de proteção dos direitos das pessoas humanas. Tá bom? Há um plano de proteção interno, porque são direitos previstos em constituições nacionais, e, simultaneamente, há um plano também de reconhecimento, de positivação, num plano internacional, em documentos de direito internacional, nos chamados tratados ou convenções internacionais. Qual é a grande consequência importantíssima, né, aqui, quando se trata do estudo dos direitos humanos? É que, como são direitos, e são os mesmos direitos, né, previstos e protegidos em dois planos, a consequência é que haverá também todo um arcabouço de mecanismos, de instrumentos, ações de proteção desses direitos nesses dois planos, no plano nacional e no plano internacional. Condição para isso é que o país, tudo bem, aqui no nosso caso, o Brasil, ele tenha se comprometido, claro, com a Constituição, isso por óbvio, mas também ao lado do sistema protetivo da Constituição brasileira, ele também, ali, em nome da sua soberania, tenha se comprometido, assinado, ratificado os tratados internacionais de proteção da pessoa humana. Porque, caso contrário, ele não está vinculado àquele sistema internacional de proteção da pessoa humana. Como a gente abordou no terça, né, eu comentei com vocês que o Brasil tem uma longa tradição, realmente, de comprometimento, de assinar, ratificar tratados internacionais de proteção à pessoa humana. Então, hoje, o Brasil, ele é um país que participa de dois grandes sistemas internacionais de proteção da pessoa humana. Um nós já vimos, que é o sistema global, que é o sistema ONU. Vimos no encontro de terça-feira todos os órgãos, os mecanismos, instrumentos, ação de proteção no plano da ONU, tá, de direitos humanos. Condição básica, né, quero relembrar aqui, para que esse plano internacional, né, que já falando especificamente do sistema ONU, seja alcançado, seja atingido, que a vítima de direito, de violação de direito humano, alcance, né, chegue ali a apresentar a sua denúncia a esse sistema internacional, que é a regra da subsidiariedade ou complementariedade, que a gente conversou na terça-feira. Realmente é ali um ponto muito importante sobre a interação desses dois planos de proteção dos direitos humanos, o nacional e o internacional. Qual é a regra? A regra é a seguinte: é necessário que a vítima da violação de direitos humanos esgote os recursos internos de proteção nacional para que depois possa acionar, possa ali apresentar sua denúncia nesse plano internacional de proteção dos direitos humanos, que seja o sistema global da ONU, ali em mecanismos convencionais, né, a gente viu isso, cada tratado de proteção de direitos humanos da ONU tem um arcabouço de mecanismos de proteção desses direitos. A instalação de comitês que vão ali apurar, monitorar a implementação dos direitos humanos nos países que ali assinaram, se comprometeram com esses tratados, recebimento de relatórios dos países, ali reportando a situação de violação de direitos humanos no seu território. Também vimos que é possível a denúncia de um Estado contra outro Estado, quando ali conhece, tem ciência e, claro, consegue comprovar a violação do direito humano, e também, tá, ali um mecanismo muito importante, a própria denúncia da violação por parte do indivíduo, da vítima, tá certo? Esses são os mecanismos convencionais, porque previstos em tratados internacionais, do sistema ONU. Não se esqueçam, né? A gente viu também, já ali no finalzinho da aula de terça-feira, que há também os mecanismos chamados não convencionais, que são órgãos da ONU,
tá bom? Que não tem previsão ali num tratado específico de proteção de algum direito humano pontual, mas fazem ali parte, né, são as instituições do sistema global, como, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU, que é o órgão de direção política dessa organização, que expede, emite resoluções a respeito de graves violações de direitos humanos. Temos o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é capaz ali de um mecanismo muito importante que se chama de revisão periódica universal. Funciona ali por meio exatamente de, a cada reunião desse conselho, são recebidos relatórios pelos países partes, reportando ali a situação de proteção dos direitos humanos em seus relatórios, né? E exatamente quando o conselho, os membros do conselho, percebem que a situação está muito aquém, muito abaixo ali do nível protetivo que se espera, o que pode ser feito? O Conselho nomeia um relator especial para visitar, inclusive, in loco, pessoalmente, aquele país, tá? Que apresenta um relatório, os membros do Conselho avaliam que a situação está muito abaixo ali do nível de proteção esperado. E com isso, né, com esse acompanhamento do monitoramento da implementação dos direitos ali do sistema ONU, se consegue, né, pelo menos um certo constrangimento contra países que não, né, enfim, né, respeitam, né, são grandes ali patrocinadores de violações de direitos humanos, tá bom? Vocês vejam, então, isso é muito importante a gente destacar, que todos esses mecanismos do sistema global da ONU são de caráter político. Não estamos falando de um tribunal internacional, de órgãos judiciais que emitem uma decisão condenando um Estado determinado por violação de direitos humanos. É muito diferente. Quando esses órgãos percebem, conseguem comprovar que há uma grave violação de direitos humanos ocorrendo em algum país, que ali, enfim, né, concordou em participar desse sistema de proteção, eles ali, uma certa consequência é o constrangimento político deste país frente à comunidade internacional. Todos os relatórios que são apresentados nesses comitês ou no Conselho de Direitos Humanos são ali circulados, né, publicados entre todos os membros das Nações Unidas. E isso pode gerar ali uma pressão política contra aquele determinado país para que haja reparação ali das violações contra os direitos da pessoa humana. Então, a gente vê que são mecanismos ainda de natureza política, tá? Por vezes a gente entende, poxa, mas realmente não é nada coercitivo, né? Não é ali uma força coativa contra aquele Estado violador de direitos humanos. Não, não tem essa carga, né, de fazer obrigar, por exemplo, né, alguma certa interferência na soberania daquele país para cessar a violação dos direitos humanos. Isso não acontece no sistema ONU, tá? Exatamente em nome da proteção da soberania do Estado. Isso é criticado, né, por uma ala ali, principalmente do direito internacional, outra ala não. Entende que assim deve ser assim o sistema, em nome da proteção da soberania do Estado. Não pode haver ali interferência sobre a sua esfera interna, sobre os seus assuntos internos. É uma controvérsia, digo para vocês, muito forte, né, no campo do direito internacional. Agora, esse é o sistema global, esse é o sistema ONU, basicamente de caráter político, tá bom? O que eu queria conversar com vocês hoje é a respeito dos mecanismos de proteção de direitos humanos relativos a um outro sistema internacional que o Brasil faz parte, que é o chamado Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E aqui eu já começo a compartilhar com vocês. Vejam, por favor, me deem um joinha aí para ver se está a tela cheia. Ótimo, obrigada, Valdir. Então, olha, estamos aqui. Opa! E eu não consigo passar. Por quê? O que acontece? Espera aí, o que acontece? É na seta, no Enter. Tenta ver se é a setinha. Não. Agora foi. Perfeito, tinha que clicar antes. Pronto. Tá. Obrigada. Então, vejam, né? Agora a gente vai estudar um outro sistema
que também, olha, vocês vão ver as diferenças, tá? A gente vai começar a conversar, vocês já vão notar as diferenças em relação ao sistema global da ONU, tá? Primeiro, deixa eu apontar para vocês uma nota muito importante aqui. O sistema interamericano, diferente do sistema da ONU, é um sistema regional. Há 3 grandes sistemas regionais de proteção da pessoa humana, em vigência no mundo. Um é o nosso, o sistema interamericano, outro é o sistema europeu, e o terceiro é o sistema africano de proteção dos direitos humanos. O porquê disso? Por que foi necessário, ao lado do sistema da ONU, o sistema universal, que houvesse a criação de sistemas regionais? Vocês devem aqui raciocinar comigo, porque, de fato, há violações específicas para cada região do globo que devem ser ali endereçadas, que devem ser ali tratadas, né, solucionadas de forma muito peculiar. Essas peculiaridades, essas regionalidades não são tratadas ali com atenção devida no sistema universal da ONU. Então, não é uma ideia nova, né? Enfim, logo ali depois da Segunda Guerra, realmente houve a criação desses sistemas regionais, tá certo? E eles lançam atenção a essas violações específicas de uma região. Por exemplo, na Europa, né, uma violação bem específica contra direitos humanos é a intolerância religiosa, sobretudo contra ali minorias muçulmanas na Europa Ocidental. É uma violação específica daquela região, Europa, que não é tratada com a mesma atenção, né, com a mesma peculiaridade devida pelo sistema regional europeu. Sistema africano. O sistema africano tem uma questão muito, muito centrada na diversidade étnica, né? O continente africano, como o nosso, né? Muito rico em diversidades linguísticas, étnicas. Então, é uma questão, quando essas etnias são ali discriminadas, passam por violações de direitos coletivos, né? Que haja ali um sistema específico, regionalizado para tratar delas. O nosso caso, a América Latina, né? Isso aqui a gente já tinha também apontado na terça-feira. Também aqui, por conta do nosso histórico de instabilidade política, enfim, certas violações bem específicas da nossa região. O crime de desaparecimento forçado, questões de violência policial, que às vezes, né, ou em regra, são herdadas ali de um passado ditatorial de cada país. Então, por isso que não é assim, um extra em vão, né? Porque se poderia imaginar, poxa, o sistema ONU bem estruturado, é uma organização muito rica em comparação ao sistema interamericano, então para quê? Né? Exatamente criar ali ao lado do sistema ONU vários outros sistemas regionalizados para isso, exatamente para dar um tratamento específico a violações regionalizadas, peculiares, próprias de determinada região pelo globo, tudo bem? O nosso sistema interamericano não é recente, data ali, né, do início de seu funcionamento, já na década de 1960, e ao longo dos anos foi se aprimorando muito, tá? O Brasil, ele é signatário, ele ratificou o principal tratado internacional do sistema interamericano, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu retirei essa ilustração do manual, tá, de agentes jurídicos populares que Valdir, Luiz apontaram na terça-feira. E a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica, tece ali, né, todo um sistema de proteção a direitos da pessoa humana, no plano internacional, direitos humanos. Então, direitos civis e políticos, há um protocolo, né, um anexo da convenção muito importante, que se chama Protocolo de São Salvador, que cuida mais da proteção de direitos sociais, culturais e econômicos. E no artigo 1º dessa convenção, deixa muito bem claro que o país que optar, tudo bem, ali por um ato soberano, a participar da convenção, terá certas obrigações, né? A primeira e principal, é claro, que seja ali a proteção, a implementação dos direitos da convenção em seu território. Tais direitos devem ser obrigatoriamente protegidos em seu território. E se não forem, esse país deve passar ali por um sistema de monitoramento da implementação desses direitos, cujo o principal órgão ali no primeiro momento é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Às vezes a gente confunde os órgãos, né?
porque há dois aqui, pelo que vocês estão aqui acompanhando comigo, né? O sistema de monitoramento e implementação dos direitos humanos aqui no plano, no continente americano, é formado por dois órgãos, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A comissão é um órgão político, também ali, né, recebendo violações, haverá toda ali uma pressão política para que o Estado repare tais violações, e, por outro lado, a Corte Interamericana não. Já é ali um tribunal internacional. A resposta que se dá a uma condenação tem essa carga de decisão judicial internacional. E aí, olha que importante, o Estado que ratifica a convenção, ele está automaticamente, tá bom, ali submetido ao sistema de monitoramento da Comissão Interamericana, que eu já explico. Agora, fica ali a critério do Estado se ele também quer se submeter à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como é um órgão de outra natureza, de natureza judicial, é necessário, tá, esses dois aceites. Vamos pensar assim. Se aceita ratificar a convenção, automaticamente está ali submetido ao sistema de monitoramento feito pela comissão, tá? Que é um órgão de natureza política. Agora, se o Estado realmente quer dar ali uma posição, né, perante todo o continente americano que está ali, é um Estado comprometido, né, em reparar as violações que ocorrem no seu território, ele também se submete à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil, ele assinou, ratificou a Convenção Americana e também se submete à jurisdição da Corte Americana, tudo bem? Então, no nosso caso aqui brasileiro, é realmente uma submissão plena a todos os órgãos e mecanismos de proteção dos direitos humanos, aqui no âmbito, né, interamericano, tá? Isso é muito bom. Isso significa que não haverá violações de direitos humanos no Brasil? Não, muito pelo contrário. Tá? Isso aí é todo um processo realmente, né, de muita cultura, de fomento, de muito investimento do Estado, né, de todo cuidado de não ter impunidade nos casos de violação de direitos humanos, mas só o fato do país, né, se prontificar, se submeter a todo esse arcabouço protetivo, realmente é uma mensagem política muito forte para a comunidade internacional. Olha, reconheço que tem aqui no meu território problemas graves de violação de direitos humanos e eu me submeto. Vou ali fazer o máximo, o possível, o melhor, para responder esse sistema de monitoramento, tudo bem? Deixa eu explicar agora como é que funciona, né, ali o sistema de monitoramento pela comissão, tá bom? Porque é a porta de entrada. Algo que eu pontuo para vocês desde já é o seguinte, que o indivíduo, uma pessoa, não tem como apresentar uma denúncia de violação de direitos humanos diretamente à Corte Interamericana. Isso não é possível aqui no sistema interamericano. Então, como funciona? A porta de entrada é a comissão. Vou até daqui a pouquinho fechar essa apresentação, vou explicar, vou mostrar para vocês como é que faz a denúncia, tá legal? Então, a porta de entrada é a comissão. O indivíduo apresenta sua denúncia à comissão, tá bom? Vocês estão vendo até que aqui uma competência dela é receber, examinar denúncias de violação de direitos humanos. Por quem? Indivíduos, organizações não governamentais, órgãos do Estado. Aqui no estado que eu moro, né, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela é muito atuante em apresentar denúncias, reclamações perante a Comissão Interamericana, denúncia contra a precariedade do sistema penitenciário aqui do Rio, o sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro. Então, realmente ali a comissão é a porta de entrada para que indivíduos, ONGs, instituições apresentem denúncias de violação de direitos humanos, tudo bem? Recebe a comissão a denúncia, ela examina se há ali uma plausibilidade, se há realmente ali uma certa, vamos dizer assim, uma comprovação definida da ocorrência da violação, e o que a comissão faz? Chama o Estado, contra o qual, né, se apresenta a denúncia. E o Estado, ele tem a possibilidade de prestar esclarecimentos, tá? Isso aí demora um pouco, tá bom, pessoal? Vocês vão até ver aqui num caso concreto que eu trouxe para vocês, tá? Mas fato é, para ter ali o direito de defesa do Estado, é isso.
Então, ele é chamado, apresenta suas considerações, suas explicações, e a comissão tenta uma solução amistosa. A comissão, seus membros vão tentar fazer com que haja reparação do direito já nesse estágio inicial, tá? De uma conversa, realmente, de uma solução que nem precise chegar à Corte Interamericana, ao órgão judicial. Se isso ocorrer, maravilha, né? A reparação do direito, enfim, para o pagamento de uma indenização, por uma reforma de política pública, já mostra aqui como isso pode ocorrer, e o caso é encerrado. Agora, se, até num caso que eu vou mostrar para vocês, né, o país não responde ao chamamento da comissão, responde, mas não apresenta nenhum esclarecimento, nenhuma justificativa, ou seja, a solução amistosa, amigável, não dá certo. E há, de fato, uma fundada comprovação que houve a violação a partir da denúncia recebida, o que a comissão faz? Encaminha o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao órgão judicial desse sistema. Quem pode apresentar denúncias à Corte Interamericana é bem restrito. A comissão, tudo bem, que recebe lá as denúncias de indivíduos, ONGs, instituições, e os países partes do sistema interamericano, que aceitaram a jurisdição da Corte, só. Então, o indivíduo, ele não tem acesso direito ao órgão judicial interamericano, tá bom? Vai ter que fazer esse percurso primeiro pela comissão, a comissão chamando o país, verificando que não houve solução amistosa e há um fundado receio ali, comprovado da violação do direito, encaminha o caso à Corte. E a Corte Interamericana, portanto, vai iniciar um processo judicial contra aquele Estado. Tudo bem? Chama o Estado, chama a vítima junto com seus advogados, e haverá ali a instalação de um litígio. A vítima acusando o Estado, por exemplo, o Brasil, de determinada violação dos direitos humanos ali previsto na Convenção Americana. E, ao final, né, ali das manifestações, enfim, cada parte pode chamar testemunhas a seu favor, apresentar documentos, né, provas periciais, enfim. A Corte emite uma decisão, que é de seguimento obrigatório ao país que se submete à sua jurisdição. Isso aí realmente tem uma carga coativa maior que uma solução política, tudo bem? Ainda que vocês, eu já vou antecipar, não fiquem, claro, e eu também não, né, muito satisfeitos com determinados desfechos, tá? De alguns casos. Porque fato é, quando eu falo que a decisão judicial da Corte é de seguimento obrigatório, não me entendam no seguinte sentido: a decisão, né, vai obrigar que o país prenda determinada pessoa, né, faça aqui uma reforma legislativa. A Corte não vai conseguir efetivamente, porque ela não tem essa interferência interna aqui, né, sobre o direito brasileiro, mas o que acontece? Ela emite a sua decisão e vai ficar acompanhando de perto se cada ponto da decisão foi cumprido. E se não for cumprido, emite um relatório, envia à Assembleia Geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para fazer pressão política, e aí realmente, por vezes, funciona, contra aquele Estado que recebeu a decisão condenatória e não está cumprindo os pontos da sentença. Tá? Então, assim, não entendam que a decisão da Corte se aplicará automaticamente, imediatamente, aqui no âmbito interno. Não, por conta exatamente de um princípio basilar do direito internacional, que é a soberania. Né? Não pode haver ali interferência de um órgão, né, internacional, interferência essa imediata sobre a jurisdição, sobre o plano interno do Estado. Então, a decisão, ela é cogente e haverá ali todo, vamos dizer assim, uma etapa de monitoramento, né, e de implementação dessa sentença, tá bom? E eu digo para vocês, ali quando a gente estuda as condenações do Brasil perante a Corte Interamericana, nós vemos que é efetivo, tá? Ali a maior parte dos pontos da sentença condenatória são cumpridos, sem dúvida nenhuma. Só um, que eu vou, por meio de casos ali jurídicos, né, de condenação do Brasil, vou mostrar para vocês, só um ponto que depende ali do trabalho da justiça brasileira,
que fica ali com uma nota de impunidade, tá bom? Vocês vão já acompanhar comigo essa característica, tá? Então, esse é o trabalho da corte, né? Um órgão ali, realmente, né, que possui ali vários mecanismos de proteção dos direitos humanos no plano americano, no plano interamericano. Só para não me esquecer, além da corte julgar esses casos contenciosos, litígios de violação de direitos humanos, ela também, por vezes, é chamada por algum dos estados parte para emitir um parecer. Por vezes, né, os estados têm dúvidas ali com relação a algum artigo da Convenção Americana, a interpretação que deve ser dada de um direito humano ali previsto no seu território. Então, ali para esclarecer dúvidas a respeito do conteúdo da Convenção, todo estado parte pode ali encaminhar um pedido de parecer consultivo à Corte. E ela ali, num documento escrito, emite ali seu parecer, explicando, esclarecendo ali a dúvida do Estado parte, tá bom? Há pareceres muito importantes, isso constrói uma certa cultura jurídica de proteção dos direitos humanos, né, aqui no continente americano, tá bom? Tem alguma dúvida no chat? Deixa eu ver aqui. Aproveitar. Sim, realmente é fácil confundir a corte com a comissão, não é, Pedro? Isso é bem comum mesmo, né? Porque é isso, né? Não é simples, é um sistema complexo, né? São dois órgãos quase com um nome igual, né? Só muda ali o primeiro. Por vezes a sigla também confunde. Já vi em vários casos, né, usarem ali trabalhos, enfim, usarem a mesma sigla, CIDH. Aí que confunde mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente em identificar que é na comissão que a gente tem um acesso direto para apresentar denúncia, e não na corte, tudo bem? Bom, deixa eu aqui clicar, pronto. Como é que a gente acessa a Comissão Interamericana, tá? E aqui, olha, eu vou dar um stop na minha apresentação e quero compartilhar com vocês aqui esse site, ó. Vejam se vocês estão acompanhando. É o site da OEA. Bacana, olha só. A gente escreve no Google, vocês podem escrever no Google Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Que vocês já acham, né? O primeiro link é esse site aqui, ou, tá? Vocês têm aqui já o endereço bonitinho, tudo bem? E aqui, olha, na parte de casos, a gente aqui clica, e logo aqui nesse segundo item tem apresente uma petição. Petição é nesse sentido de denúncia, tá bom? A gente é direcionado, aqui está em português ainda, que acho que é um errinho, né? Porque aqui está em espanhol, tá legal? É direcionado ao portal de, né, um sistema individual de apresentação de denúncias, ou seja, por indivíduos, tá? E aqui, olha, muito bem organizado. É isso que eu estava conversando com vocês na terça, né? O sistema ONU não é tão acessível assim. O sistema interamericano tem um certo cuidado aqui, tá? De ser um sistema muito claro, com vários tipos de manual de uso, vídeo, tutorial, tá? Com aqui acessibilidade às pessoas com deficiência. Não somos Estados-membros, né? Somos aqui indivíduos, então esse aqui é exatamente a informação que a gente deve ler para saber direitinho como apresentar a denúncia, mas basicamente clica aqui em acessar. A gente tem que fazer um registro rápido, tá? Criar uma nova conta, seu e-mail, você ali produz uma senha e pronto, você é direcionado aqui, ó, depois é só clicar aqui, iniciar a sessão, e é direcionado a um formulário. E esse formulário, exatamente, será utilizado para que a pessoa preencha o máximo de detalhes possível, tudo bem? A violação de direitos humanos ocorrida. Pode ser ali feita, né, o preenchimento desse formulário pode ser feito pela própria vítima, mas por vezes, né, uma grave violação, a vítima não está mais viva, então ali por um ente familiar, ou até mesmo por representantes de ONGs, de Centro de Direitos Humanos, que vão auxiliar a vítima, os familiares da vítima, no preenchimento do formulário, tudo bem? Aqui eu não consigo mostrar o formulário para vocês, mas no manual de formação de agentes jurídicos populares, a gente teve o cuidado de trazer como é esse manual. Deixa eu ver aqui se eu consigo também. Quero mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu não tenho. Tá aqui, olha. Deixa eu ver se isso.
ali na última parte do manual, a gente tem um capítulo sobre instrumentos de atuação, com modelo de habeas corpus, de carta aberta, e também a gente aqui reproduziu o formulário, que depois de, né, ter o acesso ali ao sistema daquela página da Comissão Interamericana, o indivíduo tem que preencher. Pessoal, é longo, é bem longo e detalhista. Até ali, uma das informações naquele site é muito importante. Diz o seguinte, olha, é um formulário longo. Então, você pode começar a preencher, salvar, e no dia seguinte, né, ou daqui a uma hora, enfim, né, completar ali o preenchimento, tá bom? Pode ser um trabalho feito com muito cuidado, porque o sistema salva. Então, olha, na seção 1, é necessário preencher com dados pessoais da suposta vítima e da pessoa que está apresentando a denúncia, porque, como eu falei, por vezes não é a mesma pessoa, então, o nome, o gênero, data de nascimento, endereço postal, telefone, fax, e-mail, isso é muito importante, tudo atualizado para que a comissão entre em contato posteriormente, caso necessário. Se a vítima está privada de liberdade, está presa no momento, tá? E qualquer outra informação adicional. Dados dos familiares também, isso é muito importante, nome, endereço, telefone, e-mail. Dados da parte peticionária, quem apresenta a denúncia, tudo bem? Isso também é muito importante. Se for aqui, olha, uma instituição, uma ONG, também, né, indicar com a sigla dessa instituição, tá bom? Ali para uma melhor identificação, também aqui dados de contato, tá? E tem uma parte importante, né? É possível que a identificação de quem apresenta a denúncia fique sob sigilo. Por vezes, né, se ali o caso, enfim, envolve violência, ameaça, pode ali, quem apresenta a denúncia, pedir o sigilo, ou seja, que a sua identidade não seja revelada, tudo bem? Bom, aqui é importante, né? Porque é caso se essa denúncia que é feita é a continuação, talvez, de uma primeira denúncia anteriormente feita. Isso também tem que ser apontado. E na seção 2, apresentar o relato dos fatos, a história. E olha só que eles, né, indicam. Relate os fatos da maneira mais completa e detalhada possível em ordem cronológica. Então, vocês veem que realmente ali é um trabalho assim, um pouco exaustivo, que requer muita atenção, que requer também a reunião do maior número de informações possível. Isso é muito importante até para a denúncia ser aceita, tudo bem? Isso realmente, por isso que eles deixam assim, de forma bastante expressa, essa observação. Já indicar, se possível, nome, posto, cargo de autoridades supostamente, né, alegadamente responsáveis pela violação, os direitos humanos ali violados, tudo bem? Vida, né, devido ao processo legal, privacidade, saúde, por aí vai. E o recurso, né, quais foram os recursos judiciais internos, aqueles mecanismos internos que foram ali utilizados pela vítima para tentar a reparação do direito humano violado, tá bom? E ali até, né, pede ali para até explicar o porquê não foi reparado, reparada a violação pelos recursos internos, o que deu errado, tá? Então também tem que relatar, né, se houve ali a tentativa, a gente já sabe que deve, em regra, ter havido a tentativa de esgotamento, né, dos recursos internos. E olha aqui que bacana. Nesse ponto, perguntam também, caso não tenha sido possível esgotar os recursos internos, escolher uma dessas 3 exceções aqui que a gente já conhece, né? Não foi assegurado o devido processo legal, direito de defesa, não foi permitido acesso aos recursos internos, ali por conta de uma ameaça, né, de uma intimidação, houve um atraso, uma mora injustificada com relação à solução do caso. E explicar os motivos, tá? Mas o que a gente tem aqui? Deixa eu ver. E pronto, na seção 4, é reunir, né, anexar o máximo de provas possível, documentais, tá bom? Para que haja ali um fundado receio comprovado de que houve a violação. E a comissão chama o Estado para tentar uma solução amistosa, tá bom? A gente ainda está no plano da comissão. Então, vocês vejam, é complicado. Tá legal? É bem complicado realmente, tá? E aqui, olha, deixa eu voltar. Complicado no seguinte sentido, né? Vocês veem todo um esforço, né? Por vezes ali é a pessoa, né, que, enfim, passou por uma violação.
né? E passar por uma violação de direitos humanos é algo muito grave, algo muito delicado. Por vezes a pessoa não tem ali nenhuma estrutura emocional para preencher com cuidado requerido esse, enfim, né, formulário. Por isso que é muito comum, não sei se eu apontei isso, que essa denúncia apresentada à comissão, o preenchimento desse formulário, seja feito em regra com auxílio de uma ONG de proteção de direitos humanos. Aqui no Brasil, uma ONG que é muito ativa no sistema interamericano se chama Justiça Global, mas pode ser o Conectas também, pode ser uma ONG internacional que tem sede aqui no Brasil, que é Human Rights Watch, né, a vigilância dos direitos humanos, mas eu digo aqui, no sistema interamericano tem muita atuação, e atuação bem-sucedida, a ONG chamada Justiça Global, que são ali, olha, pessoas já treinadas para isso. Vão escutar a história da vítima ou dos seus familiares e já tem toda a expertise, né, de preencher esse formulário até com uma maior celeridade. Às vezes o caso exige a rapidez, né? Então, por isso que eu sempre falo isso, né? É importante que a gente conheça esses órgãos internos, né? Que seja do Estado, uma defensoria, as defensorias públicas também têm experiência com isso, o Ministério Público também, mas também organizações da sociedade civil, como ONGs de proteção de direitos humanos, né? É bem importante, nessa hora desse preenchimento, ter ali um acesso, né, uma assessoria de pessoas ali que já são acostumadas a assim fazer, tudo bem? Deixa eu aqui passar. Bom, e aí o que acontece, né? A comissão tenta lá a solução amistosa, como eu estava, né, mostrando para vocês. Se não der certo, né, se tem Estado que às vezes nem responde à comissão, e há ali uma comprovação sólida da violação, o caso é encaminhado à corte, se instaura um litígio. Haverá ali, né, o contraditório, a discussão entre as partes, cada uma apresentando provas a seu favor, e ao final a corte emite uma decisão. Se for uma decisão condenatória, que condena o Estado, o país, pela violação de direitos humanos, o que vai estar escrito nessa decisão? Bom, várias providências, várias medidas que devem ser tomadas pelo Estado para reparar aquela violação ao direito humano ali pleiteado, tudo bem? Como, por exemplo, né, em regra, né, quais são essas medidas que a Corte exige que o Estado condenado pela violação implemente frente às vítimas? Primeiro, isso é muito comum, uma compensação financeira, né, o pagamento de uma indenização à vítima. Isso aqui também é muito comum no direito brasileiro, né? É claro, a possibilidade ali de solucionar o caso na esfera penal, né? Porque violação de direitos humanos, em regra, são crimes, né? São atos ali tipificados como crimes, e também há a possibilidade de reparação na esfera civil, que é o pagamento de indenização. Aqui, na decisão da Corte Interamericana, que condena o país por violação de direitos humanos, haverá medidas de cunho civil, de cunho político, de cunho jurídico e de cunho criminal. Vocês vão ver aqui comigo. Então, a primeira é de cunho civil, pagamento de uma compensação financeira à vítima ou aos seus familiares por aquela violação de direitos humanos, né? Segundo, promoção de políticas públicas na área ali do direito violado. Já vou mostrar para vocês um caso que foi a primeira condenação do Brasil perante a Corte Interamericana, talvez muitos de vocês já conheçam, que é o caso da Damião Ximenes Lopes, né? Gravíssimo, de violação de direitos humanos no campo da saúde mental. E a Corte, quando condena o Brasil, né, pela morte de um rapaz, ela percebe o seguinte, que não havia, né, enfim, nenhuma estrutura sólida de política pública no campo da saúde mental aqui, no direito brasileiro. As políticas públicas de saúde mental eram muito direcionadas ali a isolar a pessoa, né, com determinado tipo de deficiência mental, havia ali muito recurso ainda à violência, né, no tratamento dessas pessoas, ou seja, tudo errado, né? E quando a corte, né, ouvindo as partes, examinando as provas, atesta isso, que é necessário reformular a política pública de Estado na área daquele direito humano violado, está lá como sendo uma medida, na sua sentença condenatória, a ser aplicada, empregada pelo Estado, tá bom? Então, promoção de políticas públicas na área ali da violação. Reforma da legislação interna,
por vezes, né, o direito interno, as leis internas não dão conta de uma proteção efetiva a determinado direito. Era no caso aqui no Brasil, não lembro quem foi que mencionou violência de gênero, né, violência contra a mulher, acho que foi Luciano, na terça-feira, né, antes ali de um caso paradigmático, que é o caso Maria da Penha, que, né, que chega à comissão, a legislação brasileira era pífia, não existia, né, uma legislação ali penal forte, né, que punisse ali com o rigor necessário crimes, né, de, enfim, pertinência de gênero, né, ou seja, algum tipo de violência contra uma pessoa porque ela é mulher. E isso veio a partir ali de um posicionamento, nem chegou à corte, né, o caso da Maria da Penha, né, o Estado brasileiro realmente aceitou ali uma solução amistosa. E um dos pontos da comissão era realmente esse, olha, tem que fazer uma reforma legislativa no Brasil. E a partir disso, né, veio a Lei Maria da Penha, depois veio a lei que criminaliza, né, como uma atividade hedionda, né, o crime de feminicídio. Então, vocês vejam que ali não são soluções judiciais, né, ainda que parta ali de um órgão judicial, mas que empreenda ali reformas, alterações de cultura de direitos humanos no país. Tá legal? Olha a penúltima, que interessante. Isso é mais de cunho político. A publicação da sentença condenatória em jornais de grande circulação aqui no âmbito interno. É sempre um ponto da decisão condenatória da corte. O Estado é obrigado a publicar, às vezes ocupa até 2 páginas de jornal, hoje é tudo, né, feito pela internet, em 3 jornais, no mínimo, de grande circulação, né, que ele foi condenado pela Corte Interamericana por determinada violação de direitos humanos. E para quê? Para que haja realmente ali, né, um posicionamento de assumir a culpa pelo Estado brasileiro. E que isso seja ali de circulação nacional, exatamente, de novo, para fomentar uma cultura de direitos humanos aqui no Brasil. Tá legal? Já ali um ponto político da decisão. E o último, que realmente era aquele ponto, né, que eu chamei a atenção de vocês, que aqui nós temos problema de efetivação da sentença condenatória, principalmente aqui no Brasil, que é a punição criminal dos responsáveis pela violação, tá? E a gente vê isso muito, muito presente em vários casos de condenação no Brasil, perante a Corte Interamericana. E, em especial, essa primeira condenação aqui, no caso Damião Ximenes Lopes. Deixa eu só ver aqui. Obrigada, muito obrigada, né? Compartilhando aqui o site da Justiça Global. Os casos de escravidão contemporânea, né? Trabalho análogo ao escravo, de trabalhadores em condições análogas à escravidão, também são importantes nesse contexto, muito, muito mesmo. Tem até uma condenação no Brasil que eu vou mostrar para vocês, né? Houve diversas denúncias importantes no âmbito da corte, com toda certeza, né? Violação grave, né? Aqui ainda muito presente, né? Muito presente no Brasil. Pois bem, Damião era um rapaz, tá? Ele morava com a mãe e com a irmã numa cidade do Ceará chamada Sobral, e ele era uma pessoa com deficiência mental, né? Ele tinha crises, já tinha ali sido diagnosticado, né, parcialmente por, né, esquizofrenia, e realmente, às vezes, tinha acessos, crises tão agudas que beirava ali a violência. A mãe e a irmã, muito cuidadosas, sempre queriam que ele ficasse em casa com elas, mas realmente elas estavam percebendo que as crises estavam se agravando cada vez mais. Procura uma clínica privada, tudo bem? Não era ali uma clínica do Estado, mas essa clínica privada recebia dinheiro do SUS. Por isso que foi um detalhe importante, por isso que possibilitou chamar a responsabilidade do Estado brasileiro. Por quê? Porque se é uma clínica privada, né, aquele que oferece todo um serviço de saúde mental às pessoas e que recebe dinheiro público, é da responsabilidade do Estado brasileiro fiscalizar o que acontece dentro daquela clínica. Por isso que foi possível a responsabilização no Brasil nesse caso. E o que acontece? Elas internam Damião nessa clínica, e muito cuidadosas, sempre visitam, né? Ainda uma política de isolamento, enfim. E, em determinado dia, passa poucos dias, tá? A partir ali da internação dele. Elas recebem um telefonema pedindo para elas irem com urgência na clínica e encontram o Damião morto.
com várias escoriações, principalmente na cabeça, né? Ali o crânio afundado, realmente assim, um caso grave de maus tratos. Elas ficam atônitas, né? Vão à delegacia imediatamente reportar, o delegado vai lá à clínica, conversa com o médico, né, da decisão da corte, que havia ali um grupo de enfermeiros, né, que patrocinavam atos de violência contra as pessoas ali internadas. E que, né, enfim, por uma situação muito infeliz, com o Damião, como ele estava tendo muita crise, o caso dele foi mais grave, e estavam relatando, olha, são esses enfermeiros aqui, tá? Foram vistos realmente batendo nele e provocou a morte dele. Elas reportaram isso tudo à polícia, houve ali a autópsia, e aí já começa as dificuldades, né? Por quê? A autópsia, né, ali o exame, né, do corpo do rapaz morto, já apontou a causa da morte indeterminada, que a morte tinha sido natural, né? Por causas naturais ele tinha morrido. Elas ficaram muito assustadas com isso, foram novamente ao delegado, meses passaram, e elas estavam percebendo que o delegado estava muito, muito lento ali nas diligências a serem feitas, né? Quando o delegado de polícia recebe uma notícia crime, né, grave ou não grave como essa, tem que ali exatamente promover rapidamente ali algumas diligências, ouvir as pessoas, né? Já procurar testemunhas, provas, e elas estavam sentindo que não estava havendo toda essa dedicação. E aí, olha, passando aqui, eu vou mostrar a cronologia desse caso, que é importante. O Damião, ele foi morto em outubro de 1999, tudo bem? Elas perceberam a demora, né, que eu estou aqui falando, né? Foi tanta demora, meses e meses passando, que em fevereiro de 2000, com a assessoria da Justiça Global, elas apresentaram uma petição, uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem? Para aquele, né, sistema lá de peticionamento que eu mostrei para vocês, tá? Que coisa, né? Não sei se é coincidência, né? Logo no mês seguinte, já houve uma movimentação aqui na esfera interna, né? Chegou lá a decisão do Ministério Público de oferecer, de propor uma ação penal. O caminho é sempre esse, né? Se notifica o crime à polícia, a polícia abre um inquérito, uma investigação, coleta provas e encaminha ao Ministério Público, que é o órgão responsável para propor uma ação penal contra as pessoas ali que foram identificadas na investigação da polícia como possíveis, né, ali responsáveis pela violação. Então, vocês vejam que demorou bastante ali, meses e meses a fio, até que chegasse a decisão do Ministério Público de oferecer ação penal, tudo bem? Aqui na petição, ela, a irmã, né, a irmã foi muito ativa, junto ali com a ONG, com a Justiça Global. Ela exatamente marcou ali demora injustificada. Lembram, né, que quando ali na parte do formulário pede, os recursos internos foram esgotados? Caso não, por quê? Indique ali uma exceção. Aí ela marcou ali, naquele quadradinho, demora injustificada, e explicou. Meses se passaram, o delegado não tomava nenhum tipo de providência, demorou para instaurar inquérito, investigação, por isso eu estou apresentando aqui a denúncia, né? O meu irmão foi assassinado e nada do Estado brasileiro, polícia, enfim, tomar providências. Demora, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui o lápis? Ela ofereceu, né, apresentou a denúncia em fevereiro de 2000 e só em outubro de 2004, né, 4 anos depois, a comissão remete o caso do Damião à Corte Interamericana. E por que demora? Né? A gente viu isso um pouco, porque a comissão vai receber a denúncia, vai analisar se é admissível, vai analisar ali a exceção da regra da subsidiariedade, se há provas ali anexadas cabíveis, vai chamar o Estado para se explicar, vai tentar uma solução amistosa. No caso do Damião, o Estado brasileiro demorou muito a responder à Comissão Interamericana. Não respondia à Comissão Interamericana. O silêncio do Estado brasileiro realmente chama muita atenção. Então, isso tudo demora. Não houve lá a resposta do Estado brasileiro, a decisão foi até correta, vamos remeter o caso à corte, caso gravíssimo, aqui comprovado. E aí, olha, 2 anos depois,
em 2006, sai a sentença condenando o Brasil pelo assassinato do Damião Ximenes, tá certo? E nessa sentença tem todos aqueles pontos lá que a gente viu, aquelas medidas de reparação, pagamentos de indenização à mãe e à irmã pelo assassinato do rapaz, né? Ali a publicação da sentença em jornais de grande circulação. A Corte também verificou que política de saúde mental naquela época no Brasil estava completamente defasada, de acordo com parâmetros internacionais, então formule a legislação, políticas públicas a respeito, e um ponto primordial, né, que a gente é assim, né, o indivíduo sente ali realmente que o caso foi resolvido, a punição penal dos envolvidos, os responsáveis pelo assassinato do Damião, né? Já tinham sido indiciados na Justiça Interna, acho que foram 6 pessoas, 3 enfermeiros, 2 médicos e o dono da clínica, tudo bem? E aí tem um detalhe, né, que o dono da clínica à época era uma pessoa poderosa da região. Isso até elas explicam, né, que suspeitavam que isso tinha sido ali um ponto, que talvez tenha ocasionado a demora na resposta, da solução do caso, enfim, né, eles só a título realmente de suposição. Mas nem precisavam chegar a esses detalhes, né? Fato é, demorou muito, né, começar ali a resposta do Estado para investigar e punir os responsáveis pelo assassinato. Vocês vejam, né? A sentença condenatória da Corte foi em 2006. Só em 2009, 10 anos depois do assassinato. E, pessoal, eu acredito, né, lendo sobre esse caso, que essa condenação de 2009 também só chegou em 2009 por conta da sentença condenatória da Corte Interamericana. Porque é aí que as pessoas começaram a saber do caso da Damião Ximenes Lopes. Aí que teve a repercussão aqui no direito interno. Isso causou uma pressão sobre a justiça interna. E aí sai a sentença condenatória de primeiro grau, tá? Do juiz de primeiro grau, na Justiça Criminal do Ceará. Foram todos ali condenados pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de assassinar uma pessoa, né? Houve ali uma certa negligência e pronto, né? Ocorre o assassinato. Bom, essas pessoas condenadas recorreram, tá, para uma segunda instância, para o Tribunal de Justiça do Ceará. E no ano seguinte, houve o acolhimento dos recursos das pessoas que tinham sido ali condenadas por homicídio culposo. O Tribunal de Justiça, examinando as provas, entenderam que não foi assassinato, tá? Que não foi homicídio culposo, mas foi ali o crime de maus tratos com o resultado morte. Não sei se alguém aqui é da área do direito penal, mas a pena, né, para homicídio é muito maior do que ali um crime, né, um mero crime de maus tratos com o resultado eventual morte. Ou seja, né, uma decepção completa. E mais grave ainda, não houve a punição, ninguém foi preso, por quê? Houve aqui um lapso, né, um lapso de tempo muito, muito grande entre a ação penal sendo proposta, ou seja, esse ano de 2000, e a primeira condenação aqui no ano de 2009, que a gente chama no direito de prescrição. Houve a extinção da punibilidade por conta da prescrição. Lá no Código Penal, para esse tipo de crime, é de 8 anos. Então, né, 8 anos se passados, a partir da propositura da ação penal, não houve ali uma primeira condenação, prescrito. As pessoas não podem mais ser presas por aquele crime. Isso é muito grave. Isso é muito grave, né? Aí, realmente, né, e é compreensível, né? Muitos colegas que estudam o sistema interamericano ficam se questionando a respeito da efetividade, né, da decisão da Corte. Eu tentei apontar aqui pontos positivos, né, ali de fomento da cultura de direitos humanos, de reforma de política pública, de legislação, mas fato é, né, isso vocês devem concordar comigo, né, a gente sente ali, né, o caráter da impunidade quando a pessoa não é criminalmente responsável pelo crime, né, pela ali a violação de direitos humanos que comete. E esse caso é um exemplo disso. A Corte Interamericana, a partir de 2006, ficou acompanhando periodicamente, tá, o cumprimento dos pontos da decisão. E quando o Brasil explica que prescreveu e não pode mais prender aquelas pessoas, tudo bem, ainda que acusadas ali de maus tratos, a Corte ela encerra o caso. Por quê?
ela não pode interferir diretamente aqui no direito brasileiro, dizer que não prescreveu, enfim, que o caso era excepcional, não tem essa possibilidade. Eu gosto muito, ainda que esse caso seja muito conhecido, é um caso difícil, né, de a gente trabalhar, porque, claro, né, mostra ali falhas do sistema, exatamente por conta dessa estrutura de respeito à soberania interna do país, tá? É uma crítica, tá bom? E a gente tem que realmente considerá-la, tá? Mas eu digo para vocês, né? Isso é muito relatado por quem até participou desse caso, né? Essa sentença, ainda que no final não tenha surtido o efeito desejado, ela só veio com o posicionamento da Corte Interamericana. Como em outros casos de condenação, que eu vou mostrar para vocês, tá? Pelo menos apontar. Aqui, no âmbito interno, só houve um movimento ali de reparar a violação depois do pronunciamento dessa Corte Internacional. Então, ainda que haja falhas, né, e eu não nego isso, é um mecanismo importante, tá bom? Ali acionar a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Espera aí. Opa, aqui, Lúcia. Isso, a Lúcia primeira. Onde estava o Ministério Público? Pois é, Lúcia, né? Ofereceu ação penal, né, de início, realmente a se perguntar também, né? Porque, ok, ofereceu, né? E aí, não acompanhou, né? Não houve ali, talvez, uma atuação mais atenta, né? Mais enérgica ali dos promotores. Um precedente interessante, a comissão aceita, embora o MP só entra na questão depois que a ONG se manifesta. Perfeito, muito preocupante. Isso aí. Um caso difícil, né? A sensação de impunidade permaneceu com essa família com tantas outras, né? Outro caso famoso é do Herzog, eu vou comentar rapidamente com vocês, tá bom? Também uma condenação extremamente importante aqui, relacionada ali, né, a crimes cometidos durante o regime civil-militar, servidores públicos muito bem pagos, e, né, Lúcia, é isso, muito bem pagos, muito bem preparados, porque o concurso para promotor, né, muito bem treinados, isso, né, tem todo tipo de recurso, né? O Ministério Público é uma instituição rica aqui, né? E assim, a gente até deve entender que deve ser, né? Promotores devem ter ali sistema de capacitação, treinamento, mas talvez ali eu acredito nisso, né? Não sei se vocês concordam, uma falta ali de cultura mesmo, enraizada naquelas pessoas, né? Que procuram ali o serviço público, às vezes por motivos, enfim, né, de status social, não percebe ali a gravidade daquele caso, né? Ainda, né, eu imagino, né, não envolveu ali pessoa importante, a vítima não era uma pessoa importante, era uma pessoa humana, com uma mãe, com uma irmã, uma pessoa com deficiência, e por conta disso, né, não se atenta e é isso, né, não se promove uma ação mais energética de promotores, né, que eu acredito que a sociedade queira, né? Talvez se fosse ali promotores mais assim engajados, estivesse ali sempre no tribunal, e aí, Sua Excelência, como é que está o caso? Olha, já está no sistema interamericano, né? Não, parece que não houve aqui. Houve ali um procedimento normal de atuação, né? Que o caso pedia uma atuação mais próxima, muito mais severa ali por parte do Ministério Público, eu concordo com você. E aí, olha, aqui, eu trago as condenações do Brasil perante a Corte Interamericana, tá? Ao total, deixa eu fazer uma rápida conta, são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tá? Essa aqui escrita em vermelho, até deixei um pouquinho separado, porque é um caso que ainda, bom, chegou em abril desse ano na Corte, tá bom? 2006, né, a primeira condenação a gente já conhece, é o caso de Ximenes Lopes. 2009, houve 2 casos relativos a trabalhadores rurais aqui no Brasil. Trabalhadores rurais ali de assentamentos, tá? E um teve a privacidade violada, que é o caso Escher. A polícia do Paraná, com autorização de uma juíza do Estado, ficavam ouvindo as ligações particulares, né, do Escher, que era ali um trabalhador rural, com sua família, com seus amigos. Era um grampo ilegal. E esse caso foi solucionado, chegou à corte, tudo bem, porque havia ali uma estrutura do sistema de justiça no Paraná muito forte contra o movimento de trabalhadores rurais, e a comissão teve que ser ali acionada, e depois a corte houve pagamento de indenização, tá? Publicação da sentença e por aí vai. O caso Garibaldi também envolvendo
caso de assassinato de um trabalhador rural, também no Paraná. Caso Gomes Lund, da guerrilha do Araguaia, em que o Brasil foi condenado pelo desaparecimento forçado de pessoas que estavam nessa região do Brasil, né, ali no movimento de guerrilha contra o regimento civil-militar. Também o Brasil foi condenado aqui pelo desaparecimento forçado. Enfim, até hoje, né, os familiares, enfim, a própria sociedade como um todo não sabe o que aconteceu com essas pessoas, e o último contato ali foi com a gente do Estado, né, ali das Forças Armadas. Esse aqui, né, o Luiz que apontou, caso trabalhadores da Fazenda Brasil dê trabalho análogo à escravidão, conjunto ali de pessoas mantidas em cativeiro laboral, uma fazenda até muito produtiva aqui da zona rural brasileira. Caso Favela Nova Brasília, a Nova Brasília é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, em que nos anos 1990 houve uma chacina terrível, quase, enfim, 20 pessoas mortas de uma só vez, né? O crime de chacina, que infelizmente é muito comum aqui em comunidades, né, em favelas do Rio de Janeiro. E houve em 2017, esse caso demorou, tá? Demorou bastante ali, até para termos de comprovação. Chega ali a decisão condenatória contra o Estado brasileiro pelo assassinato, pela chacina, né, contra aquelas pessoas, aqueles moradores. Povos indígenas, uma decisão muito importante. Vocês veem a variedade de temas aqui, né, de violação de direitos humanos. A decisão, no caso, povo indígena Chucuru, ali da região, salvo engano, do estado de Pernambuco, essa comunidade indígena que estava ali passando anos e anos a fio, para lá de mais de 20 anos, aguardando a demarcação da sua terra, a ser protegida ali pela Constituição Federal, acionam o sistema interamericano e o Brasil é condenado por essa morosidade extrema na proteção daquela comunidade indígena que já estava ali recebendo, né, enfim, ameaças, né, de, enfim, né, pistoleiros, né, ou ali, enfim, invasões de pessoas que não eram da comunidade, então um caso grave também, né, de violação de direitos indígenas. O caso Herzog, também ali relacionado ao regime civil-militar, o jornalista Vladimir Herzog, que foi ali morto, né, dentro de uma instituição policial na época da ditadura, e o Brasil foi condenado pela tortura e o assassinato, né, do Vladimir Herzog. 2020, olha só que curioso, o caso Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Era uma fábrica clandestina de fogos de artifício. E aí vocês poderiam se perguntar, um desastre tão terrível, uma explosão, matou mais de 60 pessoas esse acidente. E aí vocês poderiam, poxa, mas onde o Estado entra aí nisso, né, Eleonora? Exatamente porque o Estado tem a responsabilidade de fiscalizar, né, fábricas de fogos, se são clandestinas, estão funcionando ilegalmente, contra as normas de segurança, e foi comprovado que não havia nenhuma fiscalização do Estado brasileiro. Por isso que houve a responsabilização pela morte daquelas pessoas. E esse aqui saiu no ano passado, em dezembro, que realmente é um caso muito importante, porque a condenação do Brasil por um feminicídio. Não sei se vocês conhecem essa última condenação, que ficou com esse nome, né, da vítima, o caso Márcia Barbosa de Souza. Márcia, ela morava na Paraíba, ela tinha ali um companheiro, esse companheiro, esqueci o nome dele, mas é muito fácil, tá? É público o nome dele. Era deputado estadual à época. E eles se encontram e ali num acesso de fúria, de ciúme, ele mata a Márcia, tá? Enfim, joga o corpo, um rio, uma coisa terrível, né? Realmente, assim, um assassinato brutal, tá? E aí, qual foi a grande dificuldade? Ele é deputado estadual. Pelo direito brasileiro, deputados, eles só podem ser presos com a anuência, a autorização da sua casa legislativa. Então, era necessário que a Assembleia Legislativa da Paraíba autorizasse a prisão do companheiro da Márcia. E isso não foi feito, por conta de uma regra de imunidade do direito brasileiro. Foi um caso levado à Comissão Interamericana, tá bom? Porque os recursos foram ali esgotados, não havia como ali puni-lo,
por conta dessa regra de imunidade. A imunidade é até uma regra importante para preservar a figura do representante popular de ameaça, de pressão. Só que aqui no Brasil, vocês sabem, né, é um instrumento ali muito abusado. É um instrumento ali de conluio, né, de conivência pelos pares, né, do deputado ou do senador na prática de crimes. Então, por isso, o caso foi levado à comissão e não houve solução amistosa, foi levado à corte, e a corte, em dezembro do ano passado, condenou o Brasil pelo feminicídio da Márcia, que por conta ali, enfim, de uma regra de imunidade do direito brasileiro, não houve a punição correta, né, ali devida, contra, né, ali a respeito dessa violação de direitos humanos, desse feminicídio, tá? É um caso até bem já estudado em universidade, porque é a primeira vez que um Estado é condenado por feminicídio, tá? Esse é um ponto bem importante. Deixa eu ver aqui o chat. Foro privilegiado. Aércio, obrigada, Luciano. Obrigada. O caso foro privilegiado, né? O foro privilegiado, Lúcia, deixa eu só fazer uma diferenciação técnica. O foro privilegiado é a garantia que um deputado, um senador, seja julgado por determinado tribunal. Tá? Então, não era muito bem o caso aqui, não. O caso era mesmo de imunidade. Ele não foi preso, ele não respondeu ao processo criminal por conta dessa regra de imunidade processual. A sua casa legislativa deve ali analisar o caso, ver se o caso não é de pressão, não é de ameaça, perseguição política, e autoriza ou não a prisão ou a instalação do processo criminal contra o deputado. E o grande problema é que, na prática, né, essa regra de imunidade, que era ali de proteção do representante popular, acaba sendo, enfim, completamente, né, desconectada ali à sua finalidade, né? Então, foi isso mesmo de imunidade, tá bom? Caso Marielle não chegou ao sistema interamericano ainda. Não chegou. E vocês sabem, né, que acompanham, imagino que você acompanhe, né? Há já vários indícios de morosidade extrema e suspeita. Tá? Aqui, por Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, há trabalhos acadêmicos que assim, né, se manifestam, pelo próprio Ministério Público, já houve trocas ali sucessivas dos promotores do caso, complicado, tá bom? Mas ainda não há ali, enfim, né, o acionamento. Essa imunidade me parece ser até uma licença para fazer o que quiser sem consequências, é isso, né? Realmente ali, Ana Paula, até a própria certeza da impunidade. Faço, tenho um bom relacionamento com meus pares e pronto, sou preso. E a finalidade constitucional dessas regras de imunidade não óbvio que não é essa, né? É realmente proteger um deputado que foi eleito pelo povo de perseguição política. Mas o que falta? Ali o comprometimento da Casa Legislativa, de ter, né, ter ali um certo conluio, conivência com a prática do crime, né? Muito, muito complicado isso, né? E esse caso aqui, o caso Cristiane de Souza e outros, foi um caso que, em abril desse ano, foi remetida pela comissão para a corte, tá? Do que se trata? O desaparecimento forçado de 10 pessoas numa cidade aqui do Rio de Janeiro chamada Magé. Desaparecimento forçado, né, de novo, né? Não só acontece em épocas ditatoriais, em épocas democráticas também, né? Enfim, ali pessoas que desaparecem, somem, tá? E o último contato delas foi com um agente do Estado. E aqui, no caso dessas 10 pessoas, entre elas a Cristiane, foi ali com forças policiais, né, com policiais militares aqui do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma nota muito importante aqui. Dessas 10 pessoas, algumas, elas integravam um movimento social aqui no Rio de Janeiro muito importante, das Mães de Acari. Não sei se vocês já ouviram falar. As Mães de Acari é ali uma associação que reúne mães cujos filhos foram mortos por violência policial aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um problema seríssimo, né? Alguns dizem até de um crime de extermínio, né, da juventude negra aqui no estado do Rio de Janeiro. São as principais vítimas de violência policial, somente ali, enfim, de confronto entre polícia e ditos criminosos. Então, como, infelizmente, são muito pessoas mães nessa situação, elas criaram uma associação, Mães de Acari, tem as Mães da Maré, enfim. E 3 pessoas dentre essas 10
eram ali muito ativas, eram agentes de proteção dos direitos humanos, ativistas de direitos humanos. Então, houve ali toda uma explanação da suspeita dessas pessoas terem sumido, né, ali depois de um último encontro com policiais militares, por conta desse papel, dessa ação, né, de defesa dos direitos humanos. Fato é que a polícia começa a investigar, a polícia encerra, arquiva a investigação por falta de prova. Aquele afundamento, né? Olha, não há corpo, não há crime. E a gente sabe que não é assim. Né? Veja a condenação do goleiro Bruno, né? O goleiro Bruno, lá, enfim, que foi condenado, né, pelo assassinato lá da sua companheira, também não se achou o corpo dela, né? Mas nem por isso ele não foi condenado, porque havia todo um conjunto comprobatório ali, né, que foi mostrado, apresentado ao tribunal, que fazia com que a Cristiane, né, e as outras pessoas ali que desapareceram forçadamente, é o mesmo. Né? A polícia encerra, diz que não há prova material, porque não há corpo, e aí se aciona a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tudo bem? Tentou uma solução amistosa com o Brasil, não funcionou. Período de silêncio também do Estado brasileiro para responder, e em abril desse ano foi remetido à corte o caso. E aí a gente vai ter a instalação do litígio, aí sim, né, o Brasil, por meio de seus representantes, tentando ali se explicar ou se defender, né, da condenação, desculpa, não, da acusação pelo desaparecimento forçado dessas pessoas. Vocês veem, né, que essas condenações, vários prismas, né, de variados direitos humanos, né, desde ali de uma violação à privacidade por grampo ilegal, assassinato, né, direito de demarcação de terra indígena, e isso, né, ainda que haja, de novo, falhas, tá bom? E a gente viu isso muito bem no caso de Ximenes Lopes, a cada uma dessas condenações, como se dá muita publicidade, se reforça que é uma tentativa realmente do sistema interamericano de reforçar a cultura de direitos humanos aqui no Brasil, tudo bem? Muito por meio, né, de reforma legislativa, de reforma de política pública, ainda que a parte de responsabilização criminal seja realmente o fraco, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu terminei. As conclusões são essas, né? Realmente aqui as observações que eu queria deixar com vocês. Deixa eu ver aqui o chat, bate-papo. Deixa eu ver. A Lúcia aqui, né, é indignada. Realmente são casos aqui bem difíceis, né? Será coincidência serem da mesma região da Marielle? Pois é. Né? Marielle era da Maré, né? Esse caso, desculpa, não sei se talvez eu tenha confundido, esse caso da Cristiane, né, das pessoas desaparecidas, é da cidade de Magé. É uma cidade aqui do interior do Rio, tá bom? Não é da comunidade da Maré, não, mas, enfim, né? A lista de... Ok. Acho que pela complexidade desse processo, a comissão e Corte Interamericana poderiam ser muito mais se houvesse essa mobilização. Boa observação, Ana Paula. Deixa eu ver aqui, as políticas públicas, o Estado seria forçado a se movimentar para implementar políticas melhores, né? Exato, era uma vereadora, né, aqui do Rio, né? Ela vivia na comunidade da Maré, né? É isso, Lúcia, perfeito. Estava investigando vários casos de várias regiões. É uma coisa a se pensar, né? Um caso realmente que já está assim mais do que ilustrado, que há uma que há uma morosidade ali na investigação e toda ali na promoção da ação penal, e por que não leva ao sistema interamericano? Eu realmente assim desconheço se há uma razão até para a família decidir não levar, tá? Mas seria uma estratégia, né, de dar mais visibilidade ao caso, de pressionar, porque realmente o sistema interamericano funciona muito nesse sentido, de pressionar ali os instrumentos, os mecanismos internos de proteção para dar uma solução ao caso. Mas isso realmente, às vezes, só vem depois da sentença condenatória da corte. Então, depois ali de muito processo feito, né? É isso. Eu encerro assim, né? Deixa eu até tentar ali fazer uma síntese do que a gente viu nesses dois encontros, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de violação de direitos humanos, é sempre um tema muito difícil, tá bom?
E por quê? Porque é uma realidade presente em toda parte, em toda a região do Brasil. Tá? Vocês vejam, né, que é uma variedade assim, de violações que atingem famílias, né? Às vezes ali com requintes realmente de crueldade, inclusive contra pessoas extremamente vulneráveis, que é o caso do Damião Ximenes, contra jornalistas, contra trabalhadores rurais, né? Contra povos indígenas. E, em regra, né, esses casos chegam até esse teor de condenação porque algo deu errado aqui dentro. Não houve a devida reparação. Eu acho que é muito nesse ponto que a gente tem que, sabe, chamar a nossa atenção. O que houve de errado aqui dentro para que o próprio Estado brasileiro não pudesse dar uma resposta satisfatória a essas violações? Morosidade, conivência, regras de processo penal, como prazo prescricional, regras de imunidade a políticos, né? Esses casos é importante a gente conhecer, porque a gente vai ali já catalogando possíveis, né, falhas no próprio sistema interno. E aí se recorre ao sistema internacional. Na minha avaliação, eu não sei de vocês, né? O sistema global da ONU é importantíssimo, mas eu acredito que o próprio acesso dele é muito mais dificultoso ao indivíduo aqui, dentro do Brasil, tá bom? É difícil. Até quem tem internet, é difícil encontrar ali o caminho, o canal para apresentar a denúncia ao sistema global. O sistema interamericano é muito mais acessível. Eu acredito que seja exatamente porque é um sistema ali direcionado às peculiaridades da região, né? Ou seja, a peculiaridade que muitas pessoas não têm acesso à internet, que as pessoas realmente, às vezes, não têm ali, né, uma certa literacidade tecnológica, então há tutorial de vídeo, escrito, né, é um formulário, já ali com o direcionamento das informações a serem preenchidas. Então, assim, eu acredito que seja um sistema muito mais acessível, que dá conta, né, de violações peculiares à nossa região, do que o sistema ONU, ainda que seja muito importante, né, porque aqui a gente realmente tem que fazer essa nota. Quando um caso de violação chega ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, tem uma visibilidade muito maior do que quando chega à Comissão à Corte Interamericana, sem dúvida. Então, ali é uma estratégia. Eu quero visibilidade, né? Eu quero realmente ali a reparação, que seja por meio de indenização, enfim, né? Que a minha denúncia seja ali lida por um órgão internacional. É uma estratégia, né? Do que é ali melhor para a vítima, tá? E é um sistema também comum interno de falhas, de uma limitação de atuação. Não há possibilidade, né, da aplicação, da execução direta aqui da sentença interamericana no direito brasileiro. Não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de vir a decisão, ela ser obrigatória, e se não for cumprida, há todo um constrangimento grave contra o Brasil no seio ali da Organização dos Estados Americanos. E vamos lá, todos os pontos daquelas medidas de reparação, em regra, são cumpridos. Realmente, o ponto frágil é a responsabilização criminal dos envolvidos, tá? Que, de fato, é o ponto talvez mais importante, e que a gente sente ali, né, enquanto pessoas comuns, né, ali a justiça sendo feita. Não fica ali, né, uma certa nota de impunidade, né? Ali é o caso, tá? Deixa eu ver aqui. A questão da Marielle é assustadora, pois transcende uma região, é um ataque ao Estado de Direito, né? É um ataque, eu concordo muito isso, Lúcia. Eu acho que assim, que extrapola a região do Rio, e eu acho que extrapola até o Brasil. É um tema ali internacionalizado, né? Porque você veja, era uma representante popular de uma trajetória ali que vem de um grupo subrepresentado e é assassinada, isso já está comprovado, pelo seu trabalho de vereadora, né? Então, realmente, é um caso que a gente até fica muito preocupado, porque não anda. É assim a expressão que eu posso, né, descrever esse caso, né? Não há nenhuma providência efetiva, né, solucionar o caso. Aqui, boa noite, é caso de violação em que a Corte Internacional age se sobrepondo à soberania de um país. Casos de guerra, poderia ser um exemplo disso? Boa observação. Aqui, você não está falando da Corte Interamericana, imagina, é a Corte Internacional de Justiça, ligada ao sistema ONU, mas lá há um mecanismo diferente, né? Quando a Corte Internacional de Justiça expede uma condenação contra um país, e esse país não cumpre a decisão,
da Corte, a Corte pode acionar o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança é o órgão da ONU que pode impor sanções econômicas, como o embargo econômico, que é seríssimo, né? Ou até mesmo a intervenção militar no país. Vocês estão vendo? Isso aqui no sistema interamericano não tem. Não tem realmente. A gente não tem ali um Conselho de Segurança. Nem pode haver, né? Porque isso é da titularidade exclusiva da ONU. Então, é diferente, né? Principalmente em caso de guerra, você tem razão, né? Boa lembrança, realmente. O caso da Marielle foi tão divulgado, pois é, mas ainda sem solução, né? Infelizmente, é um caso a ser acompanhado. Guerra, genocídio, isso aí são violações gravíssimas, né? Que são julgadas tanto pela Corte Internacional de Justiça contra estados e um outro tribunal muito importante, olha, eu tinha até esquecido de mencionar, que é o TPI, o Tribunal Internacional Penal Internacional, desculpa, né? TPI, Tribunal Penal Internacional, que não julga Estado, julga indivíduos por crimes de genocídio, de lesa humanidade, né? Aceita também denúncias, tá, de indivíduos. É um processo bem lento também, tá? Então, a gente tem essa nota de morosidade, tá, de uma certa burocracia em todos esses órgãos internacionais, mas é um órgão importante também, né, até ali guardado, né, junto com a Corte Internacional de Justiça, tá bom? É isso, Valdir. Olha que hoje, né, eu me policiei direitinho para não extrapolar o tempo, né, para deixar o tempo aqui. Imagino que vocês estejam, né, ali cheios, exaustos de tanto conhecimento, né? Eu quero realmente, assim, de coração agradecer a oportunidade, tá bom? Gostaria que fosse presencial, enfim, né, para a gente sempre uma interação maior, mas eu deixo o meu contato disponível, tá bom? Com o Luiz e com o Valdir, se vocês quiserem me procurar, enfim, para a gente tratar de um tema mais específico que seja do interesse de vocês. Eu posso também indicar leituras e desejar, assim, tudo de bom para vocês. Espero que o curso tenha sido muito bom e foi um grande prazer, viu? Muito obrigada. Obrigado, professora Eleonora. O prazer foi nosso, né? Então, foram dias muito bons, aulas muito inspiradoras, né? Cada um que esteve aqui pôde acompanhar as aulas, pôde aprender, pôde, eu acho que, compartilhar conhecimento, né? Eu acho que foi a primeira ou a segunda aula que eu tinha dito, né? Nós temos essa situação da pandemia que nos afastou um pouco, mas a gente aprendeu a lidar com as mídias sociais e também as plataformas digitais e até comentei com o Luiz, esse curso ele teve uma grande representação de todos os estados do país, veja só. Então, nós tivemos inscritos bem divididos, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Norte, Nordeste, então foi algo que nos impressionou bastante. Então, que bom, né? Essa chance nós não teríamos se fosse presencial, embora que a gente sabe que faz muita falta o contato presencial, né, o corpo a corpo ali, né, a pessoa poder interagir na hora, mas eu acho que não foi nenhum demérito. Enquanto você estava apresentando a aula, eu já estou recebendo muito feedback positivo, muita gente feliz, que gostou de como foi colocado, como foi proposto. Então, assim, esse é o nosso objetivo. Aqui fica o meu agradecimento também pela disposição, né, pela sua disposição pela aula, sem dúvida. Também aqui agradecer ao Luiz Gustavo, que está aqui conosco, viu, Luiz? Obrigado. Mais este curso, né, conosco, e a cada um dos alunos também que está aqui conosco, acompanhando. Ainda são 46 alunos, né, firmes ali, constantes, e a gente sabe que é isso aqui, conhecimento, esse tempinho que a gente tira, é um recurso precioso, e acredito que foi muito bem aproveitado, né? Então, antes da gente fazer a amarração final, eu queria passar a palavra ao Luiz Gustavo, que está aqui conosco, representando a Fundação Konrad Adenauer, para também dar algumas palavras. Luiz? Eu queria agradecer, primeiro, a minha já amiga Eleonora, por participar sempre dos nossos convites, nossas empreitadas aqui da Fundação, especialmente na área de Estado de Direito e Direitos Humanos, onde nós desenvolvemos mais essa parte. Então, também agradeço ao Valdir pela parceria, por todo o trabalho desenvolvido aqui no curso. Também estendo meus agradecimentos à Coping, que, enfim, desde o ano passado a gente tem mudado muito a abordagem do curso, tem mudado, pensado novos temas, e eles são sempre muito solícitos e dispostos a pensar esses temas de uma maneira que se relacione muito bem com o nosso trabalho. Eu acho que
muito do que nós vimos, tanto dos comentários de todos vocês, mas também dos temas das aulas, é esse compromisso das duas instituições e de vocês também em criar justamente uma cultura de direitos humanos. Eu acho que, como a professora Eleonora falou, uma das coisas mais ricas de todos esses sistemas, essas cortes internacionais de justiça, é essa criação dessa cultura de direitos humanos no Brasil, e também isso é um pouco do nosso papel como sociedade civil, que é justamente levantar essas pautas e cobrar o Estado, cobrar, enfim, os órgãos competentes sobre justamente possíveis violações de direitos humanos. A ideia do curso era a gente justamente interpretar, de certa maneira, o Brasil atual justamente a partir desse prisma da desigualdade. Por que desigualdade? Porque é algo que a gente vê todo dia, é algo que a gente vê quando vai no mercado, é algo que a gente vê quando a gente vai comprar as coisas. Então, a desigualdade ela representa um corte transversal na sociedade como um todo. E quem sofre mais os impactos dessa desigualdade somos todos nós, pela questão do desemprego, pela questão do aumento das tarifas, o aumento da inflação. Então, são questões que fazem parte do nosso cotidiano, e a gente compreender que essas questões fazem parte do debate dos direitos humanos nos ajuda a ter um maior conhecimento sobre elas, um conhecimento de causa, mas também ajuda com que a gente entenda quais são os mecanismos para a gente impedir com que essas violações se repercutem no nosso dia a dia e cobrar os representantes, cobrar as pessoas responsáveis por esses processos. Então, o Brasil passa por um momento bastante conturbado, a gente tem diversos choques no nosso Estado democrático de direito, mas eu acho que o nosso atual compromisso em disseminar conteúdos de qualidade de direitos humanos é um dos maiores exemplos de coisas que a sociedade civil pode fazer, que é justamente promover o debate de forma ampla, democrática, acessível. Eu acho que, para um país como o Brasil, esse é um dos papéis mais interessantes que nós podemos aqui desempenhar. Então, concluindo, eu gostaria de agradecer todo mundo pelo engajamento, desde todo o pessoal da COPE, o pessoal da CAIS, também os professores, na figura da Eleonora, que, enfim, desde o começo toparam e gostaram muito da proposta. Eu acho que isso é fundamental. E eu também já deixo, né, um pequeno spoiler, que a gente vai ter um segundo módulo desse curso de formação, acho que o Valdir vai poder falar um pouquinho também depois, que vai focar num tema diferente, mas a ideia justamente é essa, nós trazermos o debate dos direitos humanos, de tirar ele um pouco desse pedestal acadêmico que ele, infelizmente, tem, e popularizar o debate, trazer ele de forma mais acessível, trazer ele de forma mais ampla, trazer ele de forma com que todas as pessoas possam compreender. Por isso que sempre no primeiro módulo, no primeiro tema, é uma introdução ao conceito de direitos humanos, porque nem todo mundo está familiarizado. A gente coloca todo mundo na mesma página e dali a gente se aprofunda no tema específico. Então, eu acho que é um exercício legal que nós estamos fazendo e eu agradeço a todos vocês aqui por essa troca. Eu trabalho com essa área de direitos humanos, eu sei que é muito difícil em alguns momentos, a gente fica um pouco sobrecarregado com tanta notícia ruim, mas poder participar de um ambiente de troca tão interessante como nós tivemos aqui fortalece essa vontade de continuar seguindo em frente. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Desculpa ter me alongado aqui um pouquinho, mas, enfim, muito obrigado, Valdir. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Luísa. O prazer foi nosso também, e agradeço também o apoio, a compreensão, né, da Fundação Konrad Adenauer, da professora Eleonora. Já estamos 2 vezes, né, professora Eleonora, já em 2 experiências já. Então, que bom, a gente sempre vai aprendendo. A aula é engraçado, cada encontro que a gente tem, mesmo que o tema tenha um enfoque similar, ele mostra outras características, a gente vê outros exemplos, né? Chama atenção aqui, não é muito meu papel aqui de colocar tantas perguntas, mas que bom que a gente vê lá aquele site da Fundação não, né, da Organização Interamericana, né? Então, facilitando o acesso e tal. Parece que essas coisas são distantes, né? Tá tão longe e tal, mas a gente entender que a gente está vivendo essa sociedade 4.0, digamos assim, está tudo conectado, e que, às vezes, essa solução está mais próxima do que parece, ainda mais se a gente tem celulares, né? Então está mais próximo ainda. Às vezes, um pouco que eu tenho viajado pelo Brasil, é difícil você encontrar muitas casas com computadores, mas não há uma casa que não tem pelo menos um celular. Vejam que interessante. Então, as pessoas têm mais acesso à informação, de alguma forma, e elas compartilham entre si. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer, então, ao Luiz pelas palavras, e
e a professora Eleonora também, que está aqui conosco. Conheçam a Fundação Konrad Adenauer, deixei aí no chat, suba lá um pouquinho, deixei as mídias da Fundação, YouTube, Facebook, também deixei as mídias sociais da Coping Brasil, também vão lá, visitem, conheçam os trabalhos, é muito importante. Dizer também, como o Luiz falou, este curso terá uma segunda parte. Então, permaneçam lá no grupo de WhatsApp, nós vamos em breve já estar publicando já o tema, tudo bonitinho, as aulas, a sequência, e vocês já são os primeiros convocados a estarem conosco nessa sequência de aprendizado, com um horário similar a esse que nós estamos fazendo, a plataforma será esta mesma, então já fica o convite para todos vocês, tá, gente? Além disso, eu vou dizer que além da lista de presença que eu já coloquei, vou compartilhar de novo aqui no chat, eu compartilhei a avaliação final, tá, gente? Então preencham com calma, não precisa ser agora, mas eu vou passar aqui, também vou reforçar lá no grupo de WhatsApp. Os feedbacks de vocês são muito importantes para nós melhorarmos o curso, melhorarmos a experiência de todos vocês, tá, gente? Então, mais uma vez, quero aqui agradecer a todos, estamos ainda em 44, de coração, espero que tenha sido um ótimo curso, uma ótima experiência, então, deixo aí meu abraço a todos, as impressões de todos, eu acredito que tenha sido muito importante, sem dúvida, e eu tenho certeza que esse aprendizado continua sendo muito forte, sendo muito profundo, tá? Então, isso é bastante importante, é bastante interessante a gente estar firme aqui. Eu vi que também tem uma pergunta sobre a presença, se as aulas serão presenciais. Então, a questão da presença, a gente vai trabalhar da mesma maneira em relação a ser online, né? Então, vamos fazer dessa forma, nesta plataforma, e as listas de presença sempre compartilhadas aqui no chat, tá, gente? Então, curso online, uma segunda parte, todos vão poder participar com tranquilidade, tá, gente? Então, tenho certeza que vai ser uma ótima experiência. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite a todos, viu, gente? Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau, Leonora, Luciano, Lúcia. Vou ficar mais uns minutos aqui no chat, vou compartilhar com vocês a lista de novo e a avaliação. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Boa noite, Eleonora. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.